Aleluia. Abra a sua Bíblia no Salmo 116. As crianças já saíram todas? Se tiver alguma criança ainda, a prof. Irmã Josenita está lá. Se alguma criança ainda está aqui dentro, todas já saíram, amém. Salmo 116, queridos. Amém? Todos acharam? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua bendita palavra. Pode assentar-se, queridos. Movidos pela gratidão. Você pode repetir comigo? 1, 2 e... movidos. O que move a sua vida cristã, meu querido irmão? O que leva você a estar na igreja? O que leva você a vir aos cultos? O que leva você a servir, se você faz, se você serve? O que leva você? Você já parou para pensar? O que move a sua vida cristã? Você parou para refletir? O que leva você a estar na igreja? O que leva você a vir aos cultos? O que leva você a servir? Se você, como eu disse, se você de fato serve. Você já refletiu o que leva você a fazer isso? O apóstolo Paulo certamente fez isso, essa reflexão. E ele expressa para nós que o que o movia era o amor de Deus. E ele vai dizer que ele era constrangido pelo amor de Deus. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Cristo morreu por todos, para que os que recebem essa nova vida não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Ele. Veja que esta palavra é muito forte. O apóstolo Paulo, ele está descrevendo essa profunda emoção e a transformação que o amor de Cristo gera no coração de quem recebe a Cristo. O termo constrange indica
que é um sentimento, essa emoção não é um simples sentimento, mas uma força impulsionadora que nos leva a agir de maneira diferente, a mudar nosso modo de vida e a viver para Ele e não mais para nós mesmos. A palavra constrange no português antigo significa apertar, apertar com força, imobilizar. E no contexto bíblico indica que o amor de Cristo nos impulsiona, nos leva a tomar decisões e ações que sem Ele não teríamos tomado. É uma força irresistível que nos leva a viver de forma diferente. Na nova versão transformadora, diz: o amor de Cristo nos impulsiona. Ou seja, o amor de Cristo gera uma vida que passa a ser movida pela gratidão. E essa gratidão, por sua vez, é gerada pelo amor que constrange. Ou seja, esse amor que impulsiona, é Ele quem nos leva a estarmos vivendo, não mais para nós mesmos, mas para Ele. E esse amor gera uma gratidão que nos move também. E é isso que esse amor que constrange faz, nos impulsiona a vivermos uma vida para Ele. Por isso Paulo está dizendo que ele é constrangido pelo amor, porque um morreu por todos, logo todos morremos, e ele está dizendo que agora que morremos é para viver para Ele, não mais para nós mesmos. E vivemos para Ele movidos por esse amor que nos leva a viver uma vida de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. É isso que o apóstolo está dizendo. Nós usamos a palavra obrigado, mas o seu sentido original está relacionado à obrigação, a retribuir um favor. Quem sabe por isso nós temos tanta dificuldade de sermos gratos, porque nós temos incutido dentro de nós que essa palavrinha obrigado, né, não é uma simples manifestação de gratidão. É um sentimento que diz que nós estamos obrigados. Agora, quando eu digo para alguém assim, muito obrigado, sabe o que eu estou dizendo para a pessoa? No sentido original era isso que significava a palavra. Eu estou agora te devendo estou te devendo uma obrigação. Agora eu estou obrigado com você. Eu sou obrigado agora de alguma forma a retribuir isso. Quem sabe seja por isso que nós tenhamos tanta dificuldade em entender a gratidão. Porque a gratidão, ela é fruto de um coração que não espera nada em troca ou em retribuição. Mas, quem sabe por isso nós tenhamos tanta dificuldade, porque quando nós falamos obrigado, parece que nos sentimos na obrigação de retribuir aquilo que nos foi feito de benefício. Mas o que é gratidão? A palavra gratidão vem do latim gratitudo, que significa graça, bênção ou dádiva, indicando o ato de reconhecer e agradecer por algo de bom. A gratidão envolve a consciência e o entendimento de que algo de bom aconteceu, seja um favor, seja um benefício, seja uma oportunidade. É a valorização daquilo que foi recebido, seja um presente, seja uma ajuda, seja uma lição, seja algo que possa ser encontrado na vida cotidiana. Enfim, gratidão é isso, é esse entendimento que aquilo que eu recebi é uma bênção, é uma dádiva, e pode ser uma dádiva simples ou uma dádiva mais complexa, mas a gratidão me leva a reconhecer que aquilo que eu recebi, na verdade eu não merecia, por isso é graça. Por isso, na raiz da palavra gratidão, vamos encontrar graça, que é aquilo que você recebeu, não porque você fez alguma coisa por merecer. Isso é importante que entendamos. Então isso é gratidão, ou seja, esse reconhecimento de que recebemos algo de bom. E no sentido bíblico, podemos dizer, não porque nós merecemos aquilo que recebemos de bom, né, mas porque fomos agraciados da parte de Deus, né, que usa pessoas para nos abençoar muitas vezes também. E há benefícios
na gratidão. Quando somos agradecidos, a prática da gratidão traz benefícios para a nossa vida. Traz benefícios para a saúde física, traz benefícios para a saúde emocional, reduz o estresse, melhora o sono, aumenta a resiliência e ainda fortalece relacionamentos. A gratidão produz coisas boas. A pessoa que é ingrata, a pessoa que ela não tem um sentimento de gratidão, ela logo se torna uma pessoa murmuradora, nada está bom para ela. Isso faz com que a sua qualidade de vida fique prejudicada. Não há qualidade de vida quando a pessoa é ingrata, porque nada está bom. Quando há gratidão, quando você aprende, inclusive, a agradecer pelas pequenas coisas que você recebe no dia a dia, as pequenas dádivas que você recebe, você se torna uma pessoa que vive uma vida com uma qualidade melhor. Até os seus relacionamentos melhoram. O Salmo 116 começa declarando o amor do salmista pelo Senhor. E é interessante que ele vai dizer assim: amo ao Senhor, por quê? E ele vai relacionar algumas razões que o levam a amar ao Senhor. E é interessante que tudo aquilo que ele vai alistar são favores que Deus manifestou à sua vida. Foi a graça de Deus revelada na sua vida. Então ele vai dizer: eu amo ao Senhor. E eu creio que é isso que Paulo quis dizer quando ele disse: o amor de Cristo me constrange, porque cada vez que ele olhava para aquela cruz, ele era constrangido, ele era, na verdade, movido, motivado, por esse amor que foi revelado. Ou seja, isso levava a uma atitude de gratidão diante de Deus. E o salmista diz: eu amo ao Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus relacional, porque Ele ouve a minha oração, Ele age, Ele se inclinou para ouvir e me dá atenção. Ele está dizendo: eu amo o Senhor porque Ele é um Deus que me deu atenção. Ele me ouviu, Ele parou, Ele se inclinou para mim. Isso aqui é algo tremendo, porque o salmista está no contexto aqui, meus queridos, do Antigo Testamento, onde ainda não se tinha clareza de um relacionamento tão pessoal com Deus, quanto esse que Jesus revelou, a ponto de nos ensinar a chamar Deus de Pai, para um relacionamento íntimo com o Pai. Agora ele está lá, o salmista no Antigo Testamento, escrevendo exatamente: amo o Senhor, porque Ele é um Deus que ouve, um Deus que se inclina, um Deus que me atende, um Deus que corresponde quando eu converso, quando eu falo com Ele, um Deus que me dá atenção. E ele vai dizer: como resultado disso, vou invocá-lo enquanto viver, diz o salmista. Eu vou chamá-lo enquanto eu viver. Amo o Senhor por quê? Porque Ele é compassivo, Ele é justo e misericordioso, diz o verso 5. Ele demonstra compaixão. Ser compassivo é isso. O Deus que eu amo é um Deus que é compassivo, é um Deus que tem compaixão e demonstra compaixão. Amo ao Senhor porque Ele guarda e salva, diz o verso 6. Ele protege mesmo quando estamos prostrados, diz o salmista. É interessante que nós não temos o autor desse salmo. Alguns comentaristas bíblicos dizem que é de Davi, outros dizem que é de Ezequias, que quando teve a sua cura maravilhosa escreveu esse texto. Outros ainda vão colocá-lo num outro momento da história das Escrituras Sagradas, desenrolar das Escrituras. Mas não importa quem o escreveu está dizendo: Ele me protege mesmo quando eu estou prostrado, Ele guarda e Ele salva. Ama o Senhor porque Ele guarda e salva. Ama o Senhor porque Ele é generoso, Ele vai dizer no verso 7, generoso em dar e generoso em perdoar. Ou seja, Ele perdoa liberalmente, Ele não fica sendo mesquinho no perdoar, Ele perdoa sempre. E sempre que precisamos e chegamos a Ele, Ele perdoa. Aliás, o seu perdão é algo que nós necessitamos diariamente, porque pecamos diariamente, mesmo involuntariamente. Precisamos do perdão dEle todos os dias. E o salmista pode dizer: eu amo porque Ele é generoso, generoso em dar, generoso em perdoar. Amo ao Senhor porque Ele dá livramento,
diz o verso 8. E veja que expressão linda no versículo 8. Ele livra o quê? Me livraste da morte, a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Ele dá livramento. Ama o Senhor, porque dele vem o meu livramento. E ainda ama o Senhor, porque Ele é libertador. No versículo 16, Ele não só livra de cairmos, mas nos liberta se ficarmos presos em algum laço também. Por isso o salmista está aqui descrevendo que ele ama o Senhor e dá algumas razões para amar a Deus. Num tempo em que as pessoas têm virado as costas para Deus, vale a pena parar para refletir, né? O objeto do nosso amor, que é esse Deus, o Deus da Bíblia, o quanto Ele merece ser amado e quanto Ele merece que o seu amor seja retribuído por nós também. Por isso, diante dessas verdades de um Deus relacional, de um Deus que é compassivo, de um Deus que salva, que guarda, que é generoso, que livra, que dá, que liberta, a pergunta que eu faço a você esta noite: você ama o Senhor? A pergunta é para você: você ama o Senhor? E essa resposta só você pode dar. Você ama o Senhor? E a segunda pergunta é: por que você o ama? Por que você o ama, se você o ama? O salmista podia listar os motivos, as razões dele amar ao Senhor. E eu pergunto: você o ama? E qual a razão de você amá-lo? Por que você o ama? Você possa saber responder isso para Ele, e quem sabe ainda esta noite. Mas eu quero dizer para você que o amor gera gratidão, e se não gerar é porque não é amor. Eu vou repetir: o amor gera gratidão, e se não gerar gratidão é porque não é amor. Por isso o salmista pergunta a si mesmo: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Não tem como pagar, e até porque aquilo que recebemos de Deus não se paga. Mas ele vai alistar agora o que ele fará como prova da sua gratidão. O que ele vai fazer como prova da sua gratidão? A primeira coisa que ele diz que vai fazer como prova da sua gratidão é aceitar a obra da salvação. Na Nova Versão Transformadora diz: celebrarei meu livramento. Verso 13, a parte A do versículo. Mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor. Tomar o cálice da salvação é entender que a salvação não é obra nossa, é obra divina. A salvação é a ação de Deus, portanto não há mérito humano nisso, não há mérito meu ou seu na salvação, porque ela é totalmente divina. O salmista só diz assim: eu vou tomar o cálice da salvação, vou celebrar a salvação, ou seja, vou aceitá-la e vou celebrar. Por quê? Porque eu não posso fazer outra coisa. Quando tentamos buscar essa salvação através dos nossos méritos, nós estamos desprestigiando, desvalorizando o que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você essa noite, querido irmão, você que me ouve, que as pessoas viram as costas para a cruz com muito mais frequência do que podemos imaginar. Isso se chama ingratidão. Cada vez que alguém diz assim: eu não aceito a obra da cruz para minha salvação, ela pode não dizer isso em palavras, mas quando ela busca outro meio de salvação, é isso que ela está dizendo. Ela está virando as costas para a cruz e buscando por conta própria um outro meio de salvação. Quando as pessoas estão dizendo por aí que pode encontrar outro meio de ser salvo, a não ser por Cristo Jesus, outro meio fora de Cristo Jesus, elas estão virando as costas para aquilo que Deus fez no Calvário, e isso se chama ingratidão. E é interessante, irmãos, preste atenção nisso, eu vou te falar agora. As pessoas têm dificuldades de aceitar a graça, querem sempre pagar para não se sentirem devedoras. É isso que elas querem fazer. Por isso as pessoas preferem ir a lugares onde pagam
para obter a sua bênção, porque elas têm dificuldade de receber de graça e de se sentir devedora para o outro depois. Semana passada aconteceu um fato ali em casa, que eu precisei alocar uma caçamba para colocar alguns entulhos, e usei bem pouquinho a caçamba, e a vizinha estava fazendo lá uma calçada, precisou da caçamba, e perguntou se podia usar. Eu disse, pode usar, pode colocar aí, porque eu usei bem pouquinho, tem mais de meia caçamba para usar, pode usar. E aí ela disse para o pedreiro que estava fazendo a obra que ela ia ajudar a pagar a caçamba, né? E aí eu saí e disse para a Rose, eu disse, se a vizinha vir pagar a caçamba, disse que não é para pagar, porque já está pago. Por quê? Porque eu já paguei, porque eu ia precisar, já está pago, então não precisa pagar nada. E aí ela terminou de usar a caçamba e ela foi, eu não estava em casa, e ela foi conversar para a Roseli, mas não teve jeito dela não pagar a metade da caçamba. Ela disse, não, eu não aceito, eu tenho que pagar a metade, porque eu usei. Ela teve dificuldade de aceitar uma dádiva, uma bênção. Não está sendo, não, você não precisa pagar, porque eu precisava pagar, então já paguei, você não precisa pagar. Mas ela não foi embora sem deixar o dinheiro para a Roseli. Ela disse, não posso, eu tenho que pagar, O que é isso? É a dificuldade que as pessoas têm de aceitar algo que lhes é dado, muitas vezes gratuitamente. As pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque as pessoas acham que vão ficar devedoras, né? E por isso, muitas vezes, as pessoas rejeitam. E com Cristo Jesus, você vai ficar devedor, com certeza, no sentido de se comprometer com Ele, porque a dádiva da salvação vai exigir o seu compromisso com Ele. Não há salvação sem compromisso, meu querido irmão, meu amigo. A salvação vai exigir o compromisso, ela é de graça, você não precisa pagar, fazer nada, mas você tem que aceitá-la, e ao aceitá-la, você está aceitando o compromisso com Jesus. Aquilo que falei semana passada aqui, que você tem que carregar a cruz, que indica que você está declarando todos os dias que você está morto. Quem carrega a cruz está declarando, olha aqui, a cruz significa que estou morto com Cristo todos os dias. Não vivo para mim mesmo, mas vivo para Ele. Que Paulo disse ali, quando diz, o amor de Cristo me constrange, logo um morreu, todos morreram, e agora então não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Ou seja, o preço é o compromisso de não mais viver para você mesmo. Agora você vai viver por Ele, que morreu por você, para que você tivesse a verdadeira vida. Então por isso agora o compromisso é de não viver mais segundo a sua própria vontade, seguindo o seu próprio coração, mas viver para Ele, segundo o desejo e a vontade dEle. Por isso, o salmista está dizendo, o que eu posso fazer como prova de gratidão por esse amor que Ele revelou por mim e por essa intervenção divina na minha vida? Ele diz, vou aceitar a sua salvação, vou celebrar o livramento dEle, ou seja, eu vou me alegrar recebendo aquilo que Ele tem me dado. A gratidão simplesmente nos leva a aceitar sem querer pagar. Isso demonstra gratidão. Compromisso não é pagamento, compromisso é algo diferente de pagamento. É algo que vai além, que é gerado e que tem que ser gerado por esse amor. E quando nós recebemos isso, simplesmente celebramos, comemoramos, adorando ao Senhor, nos rendendo a Ele. A primeira coisa que eu digo que é efeito da gratidão na vida de alguém que experimenta o grande amor de Deus é a aceitação da obra da salvação, identificando-se com Cristo. Essa aceitação, o preço que ela tem é a sua identificação com Cristo na sua morte, morrer com Ele para viver a vida dEle e para Ele. Amém? O segundo efeito da gratidão na vida do crente é que
O crente agora, como efeito dessa gratidão, ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Verso 13, na Nova Versão Transformadora diz: louvarei o nome do Senhor. Mas na área diz: invocarei o nome do Senhor. Eu já tenho dito aqui em outras oportunidades que invocar é chamar pelo nome. Para chamar pelo nome eu devo conhecer. E não há nada mais gratificante para Deus do que poder relacionar-se com uma criatura que Ele criou. Afinal, meus queridos, a obra de salvação foi para nos reconciliar com Ele. Eu quero dizer mais uma vez para você algo que eu já tenho dito aqui desse púlpito, que Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu. Ele nos salvou para nos relacionarmos com Ele. Ele nos salvou para que tivéssemos comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele, porque é esse relacionamento com Ele que traz realização para a sua vida e para a minha vida. Então não é apenas para ir para o céu, porque não se trata apenas de vida eterna, se trata daquele que é o propósito de Deus para a nossa vida, que é a comunhão com Ele. E quando nós entendemos isso, que Ele nos amou, se entregou por nós para que pudéssemos ter esse relacionamento, o segundo efeito de uma vida cheia de gratidão é esse relacionamento com Ele. Quem sabe a melhor forma de manifestarmos gratidão a Deus é nos relacionando com Ele. Eu vou repetir. Quem sabe a melhor forma de agradecermos a Deus é nos relacionando com Ele. O que quer dizer com isso, pastor? Presta atenção no que eu vou dizer e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. O que vale mais na vida das pessoas que são queridas? O que você dá a elas ou a sua atenção? O tempo que você dedica a elas. O que vale mais? Quando um pai começa a dar muito presente para o filho, porque ele não tem tempo para passar com o filho, é isso que o filho quer? É isso que o filho desejaria? É isso que o filho precisa? Quando o seu cônjuge, você começa a encher de presente, o marido começa a dar muito presente para a mulher, porque não tem tempo para estar com ela, tempo de qualidade. Isso substitui esse tempo com o seu cônjuge? Nada do que você vai fazer vai substituir isso. Coisas não substituem a sua atenção e o seu tempo dedicado àquela pessoa. Tem um monte de gente que trabalha demais, daí para compensar, fica dando coisa para filho, coisa para o cônjuge, para tentar compensar a falta de tempo para estar com o cônjuge, para estar com os filhos. Quando na verdade o que vale não é o que você dá, é o seu tempo com aquela pessoa. Assim é com Deus. Ele não quer coisas, Ele quer você. Você pode dizer: eu estou aqui trabalhando 24 horas por dia para o meu dízimo ser mais gordo. Ele não quer o seu dízimo gordo, Ele quer você. Ele quer tempo com você. Ele quer passar tempo com você. É isso que Ele deseja. Por isso o sacrifício da cruz foi para nos restaurar a comunhão com Ele, porque Ele tem desejo de se relacionar conosco, não porque Ele precisa. Eu já tenho dito isso aqui também, que Ele não precisa se relacionar comigo e com você, mas Ele deseja isso, porque Ele nos criou para isso também. Davi descobriu essa verdade quando o seu relacionamento com Deus foi quebrado. Olha o que ele vai dizer: tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria também. Não queres holocausto. O sacrifício que deseja um espírito quebrantado não rejeitará um coração humilde e arrependido. O que ele está dizendo aqui? Eu pequei, e se eu der para o Senhor muitos sacrifícios, Ele não vai se agradar. O que Ele quer é que o meu coração seja quebrantado, para que a minha relação com Ele seja restaurada. Agora veja, quando o relacionamento é restaurado, quando você tem agora o relacionamento restaurado, aí você pode oferecer sacrifícios, e você vai ser aceito. Olha o que ele vai dizer: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas. Sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Não adianta você dar para Deus coisas, se você não der para Ele o seu coração, o seu tempo, um coração rendido a Ele, um coração totalmente disposto a Ele.
Ele não quer coisas que você oferece para Ele. Ele quer você. Ele quer tempo de qualidade com você. Ele quer que você pare diante dEle para estar na presença dEle. E o salmista descobriu isso. E ele vai dizer: eu vou louvar o seu nome, mas mais do que elogiar o Senhor, eu vou chamar Ele pelo nome. E ele descobre isso. Portanto, meu querido irmão, o que Deus está interessado não é no que você pode dar para Ele. Está interessado em você. Diga para o seu irmão aí, Ele está interessado em você, na sua vida. É na sua vida que Ele está interessado. Manifesto a minha gratidão, me relacionando com Deus, louvando a Ele, elogiando a Ele, declarando a Ele aquilo que Ele é. Ou seja, eu expresso e demonstro gratidão, me relacionando com Ele, através de um relacionamento pessoal com Ele. Mas há um outro efeito da gratidão na vida do crente. Quando somos gratos, nós cumprimos os compromissos assumidos. Versos 14 e 18, aí na sua Bíblia, verso Salmo 116, versos 14 e 18. Cumprirei os meus votos. Cumprir com aquilo que prometeu é expressão de gratidão, queridos. O ser humano sempre foi campeão em quebrar os seus compromissos. Vide a história de Israel. Promessas ardentes e apaixonadas viram pó com muita rapidez. Promessas ardentes e apaixonadas de repente evaporam, não existem mais. Cumprir com os compromissos que assumimos com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, é expressão de gratidão. Escute bem, você está no emprego, o seu patrão lhe ajuda, e até lhe mantém no emprego quando ele não teria condição de fazê-lo. Ele chama você e diz: olha fulano, eu teria que te demitir porque eu não tenho condição de te manter no emprego, mas eu vou te manter porque eu sei que você tem uma família para cuidar, e eu vou continuar, com você aqui trabalhando comigo. E você diz para ele: tá bom patrão, olha, pode contar comigo para o que deve eu estou contigo patrão, olha, vou reconhecer o que você está fazendo por mim aí. Aí passa um tempo, a empresa concorrente oferece R$100 a mais para o camarada. E ele já larga correndo. O patrão já vai para a empresa concorrente. Ué. Mas ele está no direito dele. Ele está no direito dele de expressar que ele não reconhece coisa alguma. Essa é a verdade. Faz juras de amor pela esposa. E diz que vai amá-la, vai honrá-la até o fim da vida. E aí quando ela faz 60 anos, vai lá e troca por uma de 25. E tem até gente muito crente fazendo isso. Compromissos que não são levados a sério e são quebrados com muita facilidade. O salmista diz: vou cumprir com os meus votos. Isso é efeito da gratidão. Eu sou tão grato a Deus que eu vou cumprir aquilo que eu prometi para Ele. Os meus compromissos com Ele eu vou cumprir. Eu não vou cumprir por obrigação, vou cumprir movido pelo amor, que gera o quê? Gera o quê? Gratidão. O amor gera o quê? Gratidão. Então, movido pelo amor, que gera gratidão, eu vou cumprir meu compromisso, não porque sou obrigado, mas porque a gratidão é expressão do meu amor por Ele também. Entendeu, irmão? Essa é a verdade. O compromisso, e nos versos 14b e 18b vai dizer que o compromisso, ele precisa ser expresso publicamente. Olha o que vai dizer aqui o salmista. Ele diz: na presença de todo o povo eu vou cumprir meus votos. Verso 18, na presença de todo o povo eu vou cumprir o meu compromisso. Ou seja, não vou me envergonhar de dizer que eu tenho compromisso com Deus, que eu sou comprometido com Ele, que eu carrego a cruz todo dia sim, que eu me identifico com Ele. Por quê? Porque Ele me ama, e eu amo, e como prova de gratidão pelo seu amor por mim, eu me identifico com Ele, e assumo o meu compromisso com Ele. Qual é o nosso compromisso com Ele como discípulos? Mateus 28:19, tem uma ordem para nós ou não? Sim ou não? Já lemos aqui milhares e milhares de vezes Mateus 28:19. Tem uma ordem para os discípulos de Jesus ou não tem?
Que ordem é essa? Que ordem é essa? Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Isso é um compromisso que quem ama o Senhor e demonstra gratidão cumpre, que é fazer discípulos. Nosso compromisso como discípulos é fazer discípulos. Fazemos missões não por obrigação, mas porque o amor de Deus nos constrange, e como efeito desse amor somos gratos de tal maneira que não tem outra forma de agradecermos senão cumprir com os compromissos que assumimos com Ele. E um compromisso que a gente assume com Ele quando se torna discípulo dele é fazer discípulos. Ah, mas eu não sou discípulo de Jesus. Então você está perdendo seu tempo aqui. Pode ir para o mundão, virar, pintar, bordar, fazer o que você quiser, porque para caminhar com Jesus precisa se tornar discípulo dele. Nem todos os crentes são discípulos, mas todos os discípulos são crentes. Creem e se comprometem com o Senhor. Por isso cumprimos nossos compromissos. É efeito da gratidão. E ainda um quarto efeito da gratidão no coração do crente é que expressamos gratidão com atitudes. Verso 17: oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças. A nossa gratidão não pode ficar apenas nas palavras. Nós precisamos demonstrar, não para pagar, como eu disse, mas impulsionados pelo amor, demonstramos publicamente a nossa gratidão. Nossa gratidão é expressa com atitude concreta. Aí você diz que você é grato, mas nunca demonstra isso. É difícil isso também. Abraão demonstrou com atitudes. Cada lugar que ele parava, levantava um altar e dizia: Deus é importante para mim. E o altar significa entrega, renúncia, tudo está aqui no altar. E quando Deus pediu Isaac, ele colocou Isaac no altar também. Noé saiu da arca e a primeira atitude de Noé foi levantar um altar. E diz o texto lá em Gênesis 9 que o Senhor aspirou o cheiro daquele sacrifício oferecido por Noé. Davi desejou construir um templo e, embora fosse impedido por Deus de fazê-lo, ele juntou todo o material necessário. Embora o templo, como eu já tenho dito, não foi o templo de Davi, foi o templo de Salomão, mas ele juntou praticamente todo o material necessário para a construção do templo, porque o coração de Davi era um coração agradecido o tempo todo por aquilo que Deus havia feito por ele. Eu pergunto a você nessa noite, querido: você é grato por sua salvação? Você é grato pelos livramentos do Senhor na sua vida? Você é grato pelas curas que Ele já operou na sua vida? Você é grato pela provisão de Deus na sua vida? Você é grato por sua igreja, onde você congrega? Você é grato por ter uma família? Você é grato? Quais as atitudes que têm demonstrado essa gratidão? Eu creio que não exista maior demonstração da que nos comprometemos com a obra missionária, evangelizando, contribuindo, orando e fazendo do cumprimento da grande comissão o grande alvo da nossa existência. Eu creio que não existe uma expressão que possa ser maior nesses tempos que estamos vivendo do que nos comprometemos com a grande comissão de levar Cristo e o Evangelho de Cristo a todas as pessoas em todo o mundo. Expressamos a nossa gratidão com uma atitude. E quando falo aqui da obra missionária, é evangelizando, é contribuindo, é orando, é cumprindo com a grande comissão. Onde estamos e além de onde não estamos. Expressamos nossa gratidão com atitudes. Você tem demonstrado atitudes de gratidão para com o Senhor? Quais são essas expressões de gratidão que você tem demonstrado? Quero concluir essa palavra nessa noite dizendo a você: o que darei ao Senhor, diz o salmista, por todos os seus benefícios? E ele vai alistar: aceitarei e proclamarei a sua salvação. Eu vou aceitar a sua salvação.
E quando ele diz eu vou celebrar, ele está dizendo eu vou proclamar a sua salvação. Eu vou louvar, eu vou declarar a sua salvação. Você não só aceita, mas você proclama a salvação do Senhor. Amém? Você anuncia a salvação do Senhor. Buscarei um relacionamento pessoal com Deus. Se Ele morreu para que eu pudesse me relacionar com Ele, então eu vou manifestar minha gratidão a Ele, dando do meu tempo. Eu não vou dar para Ele coisas, dinheiro. Não vou comprar Deus. Eu vou dar a Ele a minha vida, o meu tempo. E o seu tempo é vida, irmão. Diga para o seu irmão, tempo é vida. Cada minuto que você dá para Deus, você está dando da sua vida, porque tempo é vida. Cada minuto você está dando da sua vida para Deus. Cada minuto que você se ajoelha na presença dEle para estar com Ele, você está dando a sua vida para Ele. É o seu tempo, e tempo é vida. Ele quer que você se relacione com Ele. O que darei por todos os seus benefícios? Cumprirei os compromissos que tenho assumido. Quais os compromissos que você assumiu com Jesus? Desde o dia em que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem cumprido os compromissos que você fez com Ele? Nós cantamos aqui esta noite. Né? Cantamos. Eu irei onde quer que for, Senhor. Né? O teu chamado cumprirei. Olha que lindo cantar, né? O teu chamado cumprirei na alegria e na dor. Daí está com a dor lá no dedão do pé, sabe? Não dá para nem para ir na igreja. Essa minha dor é demais. E ele está dizendo, né? Eu vou te servir na alegria ou na dor. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Expressarei essa gratidão com atitudes concretas. É isso que farei. Será que podemos fazer isso, irmãos? Aceitar e proclamar a sua salvação? Buscar esse relacionamento de qualidade com Deus? Cumprir o compromisso que temos assumido com Ele? Expressar gratidão com atos concretos? Será que podemos fazer isso? Eu quero convidar você a reclinar a sua cabeça.